Olá, gente! Começando mais um programa Conversa de Preta, aqui no nosso canal da Cidadania, a TV Quirimurê, a TV que a gente se vê, vocês sabem disso, né? É aqui que a gente se vê, é aqui que a gente produz, é aqui que a gente aparece, é aqui que a gente faz tudo, a TV Quirimurê. E dizer pra vocês que todos os sábados a gente tem o programa Conversa de Preta aqui às 16 horas e segunda-feira a gente tem reprise, viu? Avisa pros amigos, avisa pras amigas, deixa tudo organizado aí. Sábado e segunda, Conversa de Preta. E hoje eu tô recebendo uma ilustre do audiovisual, do cinema. Rapaz, vocês não vão nem acreditar quem eu estou recebendo. Tapete vermelho para ela. É, sim. Solange Moraes. Tapete vermelho para você, né, amiga? Porque você merece. Nossa, né, o orgulho é estar aqui nesse cenário que você construiu, que eu quero ele para mim. Já é seu. Opa! Diretamente de Lençóis para Salvador? Isso. Eu nasci em Salvador porque minha mãe estava aqui. Sim. Mas com 1 ano de idade a gente foi para Lençóis. E aí só saí de lá aos 26 anos direto para a faculdade. Para a faculdade. É porque eu passei com 17 anos, o pai não deixou, né? Sim. Problema. Veio para cá, trabalhou na prefeitura? Trabalhei na Prefeitura de Lençóis 6 anos com o Emanuel Calmaciel, que foi que me formou para a legislação. Sim. Lá eu aprendi sobre emenda parlamentar, sobre convênios, tudo que eu uso hoje no cinema. Então não tem muita diferença da gestão, né? Sim. Então, a minha gestão vem da Prefeitura de Lençóis. E assim eu agradeço sempre porque ele me deu meu primeiro emprego, né? E isso a gente não esquece, nunca. Nunca. As pessoas que deram a mão a gente pela primeira vez. E o segundo emprego veio na Truque, que é com Moisés, Araripe, Paula, Silvinha, Fernando Que foi já no audiovisual? Ou... Já no audiovisual. Eu saí de Lençóis, vim para Salvador, assim, tipo, experimentar. Sim. E meu pai com medo, né? Um lugar de mulher dentro de casa, fazendo bolo, comida. Só que eu não aceitei. Então eu segurei um pouco. Sabe fazer bolo? Sei. Você fazer bolo de cenoura e bolo de milho verde. Pronto. São os únicos. Eu aprendi. Sim, você não aceitou. E aí, mas em Lençóis eu vi meu primeiro set de filmagem. Sim. Porque todo mundo vê o filme primeiro ou na televisão ou no cinema. Sim. Eu não vi o filme no cinema, porque não tinha cinema em Lençóis, já tinha fechado. E eu vi um set de filmagem aos 10 anos de idade, com Orlando, não, 8 anos de idade, com Orlando Senna rodando Diamante Bruto. Lá em Lençóis. E foi um espanto para mim, porque a televisão tinha acabado de chegar um ano antes. Sim. Aí o José viu que era o ator principal e eu olhava para ele na rua e eu sabia que ele estava na televisão também. E aí minha cabeça deu um nó, né? Tipo, como que ele pode estar naquela caixinha e pode estar aqui? Aí foi que me foi explicado que ali estava filmado, que não tinha ninguém ali dentro. Até então eu acreditava que tinha alguém ali dentro, né? E aí eu vi ele no set de filmagem de Orlando Senna e era tipo assim, um astro da televisão nas ruas de Lençóis, fazendo o primeiro filme que eu vi ser rodado, né? Que foi o de Orlando Senna. E você acredita que foi a partir dali que você se descobriu também, eu vou por esse caminho? Você acha que foi ali que você foi mordida ou ainda caminhou mais um pouco? Acho que não, porque eu tinha 8 anos, sim, né? E aí eu levei... Mas despertou algo, né? Pode ter despertado, sim, mas assim, quando eu me formei, eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Eu vou ser psicóloga, vou ser arquiteta? Não surgiu o cinema na minha cabeça. E aí, mas você estudou para quê? Eu fiz jornalismo. Jornalismo. Mas eu passei jornalismo, vim para cá com 17 anos. Fiquei mais ou menos, sei lá, uns 3 semestres e voltei para Lençóis, porque meu pai não deixou eu ficar aqui. Né? Não tinha onde ficar, ficava na casa de uma tia, ele achava que a gente estava muito solto, não sei o que e tal, então volta para Lençóis. Aí eu fui à prefeitura de Lençóis, foi onde o Manu me empregou. Aí eu fiquei lá 6 anos com ele. Quando acabou a gestão dele, eu vim para Salvador. Mas vim na desculpa que eu ia fazer um concurso para um banco, né, uma mulher séria, sim, ter algum emprego que, sim, me desse, né, um lugar na vida. Chegando aqui, não achei, passei no concurso do Banco Econômico, mas não fui chamada. Aí eu procurei Silvinha da Truque. Falei, Silvinha, eu passei no concurso do Banco Econômico, eu não fui chamada e tal. E o pai dela, o irmão dela era um dos gerentes do banco, né? Sim. E aí ela falou, só, eu não gosto dessas coisas, assim, não, de pistolão, não. Mas tem lugar aqui na Truque, se você quiser ficar aqui. Aí eu fui, fui ser secretária da Truque. Aí ali eu comecei a ver os primeiros curta-metragens, os primeiros roteiros, mimeografado, né, digitado na máquina daquela Olivetti que tinha fitinha. Sim, você tinha que rodar. Exatamente. Aí quando chegou o computador eu já estava na Truque.
Sim. Pra vocês verem a idade que a pessoa Nossa, tem, né? é. Não vou dizer, baixa os cabelos brancos aí, já disse. Cabelos brancos de bruxa da Chapada, porque elas são Exatamente. assim mesmo, parece com você, né? E eu sou bruxa, né? Você sabe disso. Lógico, tá na sua Sou cara. de Oxum e sou bruxa. Nós somos bruxas, né? Todas nós somos E vim bruxas. assumir tudo isso depois do meu marido, engraçado, né? Sim, Tantos anos depois, por que causa do também preconceito. era cineasta, né? Meu marido é Geraldo Moraes, era Sim. cineasta e professor também da UNB. Então ele ensinou lá 30 anos, mas ele me tirou todos os medos, né, do que fui incutida pela sociedade branca e que te proíbe de ir nos lugares, né? Sim. Então, tinha o Jarei Lençóis, a gente ia escondido pro Jarei Dona Efigênia para ganhar aqueles... O docinho. Os docinhos de Cosme Damião, Sim. né, que tinha na frente da minha casa. Mas todo mundo ficava, quando chegar no candomblé, você vai cruzar os braços para o caboclo não te pegar. Olha, e eu morria de medo. Sim. Aí com meu marido, ele me desmistificou isso. E aí eu fui mudando. Mudei tudo, tanto é que casei no candomblé, né? Foi, que lindo. Na Que praia mar- de Guarajuba. De Guarajuba. Com a mãe de santo, mãe Regina, que é maravilhosa, que é minha mãezinha até hoje. Que massa só, viu? Isso é muito Linda, bom, né? é. Quando a gente consegue dar esse salto. E aí o audiovisual, você, né? Truque, e como é que vai? Você caminha. Qual é o seu primeiro filme? Então, meu primeiro... Como foi assim que você recebeu essa missão de fazer o primeiro filme, documentário? Foi o quê? Então, eu primeiro, na Truque, eu experimentei de tudo nos curta-metragens. Sim. Não tinha longa-metragem na Truque. O mais longuinho, assim, que eu participei, foi o Talento Demais e Canudos, Sim. né, que era dos meninos. Sim. Aí, na Truque ainda, minha mãe estava com câncer, paciente terminal, e eu pedi Silvinha para deixar eu trabalhar no Tieta, fazer um teste para o Tieta, do Cacá Diegues. Aí ela deixou, eu fiz o teste, passei, e fui para fazer o filme. E lá no filme, eu assim, poxa, é isso que eu quero fazer mesmo, para sempre, Sim. né? E quando eu voltei do filme, eu falei com a Silvinha, eu queria sair para ter mais chance de fazer outros filmes e depois ver o que é que eu faço da vida. Aí ela falou, Sol, ela foi assim, super linda, né? Ela falou assim, Sol, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender aqui. Agora vai e voa. Siga seus passos. Lindo né? isso, não? Porque você está na produtora e falar Sim. isso e a sua patroa te responder isso, né? Eu achei maravilhoso. Aí eu fui abrir a minha produtora, a Araçá Filmes, era Araçá Azul, né? Antigamente, agora era Araçá Azul Filmes. E aí eu fiz, ainda assim, tá na produtora, eu fiz Três Só da Bahia, foi o primeiro longa, foi a minha primeira coordenação, porque no Tietê eu fui produtora de base. Sim. Que são os cargos que eu fui galgando até chegar na produtora. Aí eu fiz coordenação de produção no Três Só da Bahia, fiz ainda Canudos, fiz produção de elenco, eu segurava os elencos, chegava aqui, né, e mandava para o set em Canudos, só isso. E aí comecei a captar recursos, aí eu gostei, abri uma produtora com meu ex-sócio, que era Tito Gardel, e aí fiz essa produtora Araçá Azul, na época. Lá a gente fez 4 curtas, aí a gente foi lançando os novos, né? Sofia, Lula, Kibe, Fábio Rocha, os filmes que eu produzi na época. Paulo Alcântara, fiz esses filmes e depois veio o Henrique Dantas que me chamou para fazer o filme sobre os Novos Baianos, que é Filhos de João, Retrato no Brasil Musical. Aí eu fiz com ele esse filme que eu amei, assim, foi muito lindo ver os prêmios todos chegar em Brasília com a gente e tudo. Depois eu fiz o Filhos de Gandhi com Lula Buarque de Holanda, que é da Conspiração. Fiz o filme Samba Riachão de Jorge Alfredo, já fora da Truque também. Mas o primeiro filme da minha produtora é O Estranhos, de Paulo Alcântara. É o primeiro filme que eu monto uma equipe, que eu presto você conta, realmente, assim, né, produz mesmo, isso, é seu. E que começa a aprender, né? Não aprende não, começa a aprender os traumas da Ancine. Da Ancine, que esse é outra história. E outra história. Aí eu fiz o Estranhos, depois do Estranhos eu fui convidada para coproduzir o filme de Cecília Amado, Capitães da Areia. Aí fui coprodutora e produtora associada, aprendi mais sobre os artigos da lei audiovisual e tal. Aí depois fiz o filme de Pola, produção executiva. Sim. E o filme foi o de Pola. Aí depois disso eu fiquei um tempo parada, porque fui para militância. E na militância... A militância na área do audiovisual, do audiovisual, né? Porque Aí eu me também é afastei. uma área que necessita de militância, né? Foi onde eu criou as leis, né? O FSA. Na minha época, até aí, a gente fazia filmes sazonais.
aparecia edital ou não, a gente conseguiu trabalhar por conta do Trecho da Bahia, a gente conseguiu convencer o governo que valia a pena fazer edital na Bahia. Aí teve 3 editais seguidos, depois parou novamente, foi na gestão Wagner ainda. E aí eu fiz esses 3 editais, participei e tal, e passei para a BD Nacional. Primeiro eu fiz a BCV Bahia, que é uma associação de cineastas da Bahia, que já se fechou, hoje em dia é a PC Bahia. Depois eu fui para a BD Nacional, que estava nos 27 territórios do Brasil. Aí foi luta. Aí daqui a pouco você vai falar dessa luta agora. A gente vai beber água, gente. Eu quero saber como foi essa luta. Vocês ficam aí que a gente já volta. Voltamos, gente, do nosso cafezinho. A gente deu uma paradinha, né? Solange, muita história, então tenho que respirar, tomar café para ouvir as histórias dela, que são maravilhosas. Vocês também, tenho certeza que vocês também estão interessadas, né? Muita coisa. A mulher do audiovisual. Essa mulher aqui, ó, não vou nem mostrar para vocês aqui o currículo dela. Aí você estava falando só, quando a gente parou para o intervalo, das lutas, né, que você teve que enfrentar nessa área. Enquanto mulher, né, nesse espaço, como é que você conseguiu sobreviver? Nossa, você falou tudo, conseguiu sobreviver, porque a ABD foi minha regra e meu compasso. Porque eu comecei reclamando porque que só tinha ABD no eixo Rio-São Paulo e ABD? tal. Associação Brasileira de Documentaristas. Pronto. E aí foi com a minha reclamação que eles criaram as diretorias regionais. E meu primeiro cargo foi diretor de comunicação. Exatamente porque dentro eu queria, da ABD, dentro né? da ABD, porque eu queria que as pessoas conhecessem as produções de outras regiões, do norte, do centro-oeste, do nordeste. E aí, fazer essa coxa de retalho que é o país, né? Aí eu fui diretor de comunicação, depois eu passei para diretor de regionalização e depois fui presidente por 4 anos. Né? E na presidência da ABD, eu fui encaminhada para o Conselho Superior do Cinema e para o CNPC, que é o Conselho Nacional de Políticas Culturais. E lá é que eu vi como o masculino é forte, né? Então, assim, para eu, uma mulher nordestina e a primeira mulher em 30 anos de ABD a presidir a entidade, foi difícil. E eu acho que o estado mais complicado foi São Paulo. São Paulo teve dificuldade de me engolir, assim, sabe? Porque era mulher, então eles sempre achavam que tinha que ser cuidada. Sim. Eles não era, eu achava que nem era ruindade, era mesmo, eu digo, a ignorância de entender que a mulher é um ser tão capaz quanto o homem. E aí eu fui muitos embates. E esses embates só terminaram quando eu saí da ABD, que é aí que eles reconhecem o meu potencial. Sim. Enquanto eu estive presidente, na última gestão, foi uma eleição difícil, uma eleição que me traumatizou, inclusive, porque foi tão preconceituosa que derrubou a candidata que eu indiquei. Nossa. E elegeram um cara do Sul, na época. E só hoje eu entendo que foi um enfrentamento entre mulheres, nem só por região, sabe? Mas entre mulheres, porque eu era uma mulher que presidia e queria passar a presidência para uma nordestina também, que era pernambucana, maravilhosa, Cíntia Falcão, e que eles fizeram de tudo para derrubar esse nome. E, consequentemente, a ABD, depois daí, ela acaba. Né? Então, assim, foi só uma luta para tomar o posto e depois... Destruir, porque nada mais aconteceu. Então, assim, isso foi difícil para mim, porque eu tive que ter muitos embates e eu era considerada leoa e, tipo assim, a nordestina estressada. Porque era mulher. Porque um homem, se ele fala alto, ele toma posição, ele se coloca, né? Pessoa de... E a mulher, até histérica, chama, porque eu passei por isso dentro do Cone. Um cara, um cineasta, disse que eu estava histérica porque eu estava viúva. Então, assim, eu tomei um susto, assim, ninguém defendeu. Ninguém, nem homens nem mulheres. Ninguém defendeu. Pelo status da pessoa, né, dono de um festival e tal. Quem que ia brigar? Ninguém. E eu só depois de um bom tempo é que eu vim entender isso. Né? Como também a produção. Eu falava, por quê? O pessoal fala em preconceito com mulheres, mas não existe preconceito com mulheres, não, porque eu sou produtora executiva. Eu controlo o dinheiro na minha cabeça. Aí, passado o tempo, depois que eu me formei em cinema, e que eu comecei a ver as outras, né, estudar com um pouco mais de distância os outros departamentos, eu vim entender que a produtora ela é a grande mãe. Quem é que cuida de pagar no dia certo, de saber se todo mundo está tomando água, tomando café, né, se saiu de casa, se tinha um carro para pegar? Ou seja, nos deram uma outra condição,
mas como mãe. Como mãe. Né? A grande mãe, a cuidadora. Aquela, né? E o produtor não é babá. O produtor, e hoje em dia eu estou dando um curso chamado Engenharia da Produção, que eu discuto isso. A produção é a espinha dorsal do cinema. É ali que você constrói a ideia, compra a ideia, paga a pessoa, convida advogados, convida contabilidade, convida economista, convida comunicadores, para que essa ideia se torne real. Sim. O set é só a barriga, né, da produção. Seja depois, estado, né? Aí depois vem a distribuição, vem o empacotamento e ninguém pensa nisso. Na faculdade era muito assim, né? Porque a gente ia discutir produção, então eu chegava de Brasília, que eu estava bem na época da faculdade, estava em Brasília, eu chegava e falava assim, hoje passou a lei do audiovisual, né? Demos mais um passo. Aí alguns professores falavam assim, vamos parar a aula para só a gente falar de fazer política. O cinema é fazer política. Exatamente. Né? Se eu sou uma produtora que eu não sei, eu vou mas eu vou fazer projetos. Sim, você faz projeto como? Sabendo em que lei você vai enquadrar, em que artigo você vai captar, qual é a contrapartida que esse artigo pede, se é em bolsa de valores, se é uma major, se é uma distribuidora internacional, né, se é para o VOD, se é acaba. Para você saber tudo isso, eu tenho que entender a legislação. Sim. Se eu não entender a legislação, eu não empacoto o filme, eu não vendo. Né? A ideia fica só na cabeça e não sai do papel. Então, foi com o tempo que eu fui entender o papel do produtor. Hoje em dia eu venho discutindo isso em todos os lugares que eu passo, que é para que a gente enxergue diferente o produtor. Ele não é uma babá, ele não tem que estar lhe servindo água, nem tem, sabe? Muita gente fala assim, produtor é carregador de piano no set. Não precisa estudar. E é por isso que eu digo que nosso cinema está estagnado. Sim. Porque se um produtor ele não tem a sensibilidade para entender o que vai na cabeça do diretor, ele não vai levar essa obra adiante. Ele vai simplesmente cumprir tarefa, cortar cenas dentro do set, que é outro escândalo, que eu sempre ficava olhando assim, por que um produtor espera ligar uma câmera para dizer essa cena não dá, que não tem dinheiro? Se tem a pré-produção, por que não estudou lá antes se essa cena poderia, se era tão importante para o diretor ou não? E se era tão importante, no desenvolvimento eu já posso atrasar um pouquinho a pré-produção do filme, buscar dinheiro ou fazer permuta e conseguir que essa cena não caia. Então, porque espero o set ligar as luzes e dizer essa cena não roda. Ou é autoritarismo, né? Ou é desconhecimento. Desconhecimento, dos dois, dos dois, um. Então, foi uma coisa que eu estou aprofundando cada dia mais. E esse está sendo o seu papel, né? Trazer a produção com realmente esse papel fundamental, né? Dentro dessa construção toda, né? Hoje eu assino produtora criativa. E é exatamente porque eu quero dizer que produtor é criativo. É impossível um produtor não ser criativo, sabe? Sim. É uma coisa que eu encaro sempre que eu discuto isso. Porque, por exemplo, se eu não for criativa numa cena que é cara, como é que eu vou derrubar aquela cena e tirar a narrativa do filme? Porque tem cenas que é impossível você tirar. Por mais que ela seja cara, por mais que ela seja difícil, ela não pode sair do filme. E como seria a criatividade dentro de uma cena dessa? A gente estuda, eu trabalho com filme na ideia. Sim. Quando eu compro a ideia, o desenvolvimento é a parte mais longa para mim. Né? E eu faço isso em cima dos meus erros, porque eu errei muito e eu estou escrevendo um caderno com os meus erros, que são os erros que nos levam ao acerto, né? As pessoas têm medo de errar, eu não. Quanto mais eu erro, eu vou... Hoje isso não deu certo hoje, como fazer diferente? É o que eu quero. Sim. Né? É como o Einstein fala, ele não falava, hoje eu fui derrotado, ele falava, hoje eu descobri mais uma fórmula de como não se conseguir fazer a lâmpada. Né? Não é isso? Então, é essa construção. É a mesma construção minha dentro do cinema. Então, hoje em dia, o desenvolvimento para mim leva no máximo, no mínimo, né, 6 meses. No mínimo, se puder ser 1 ano, porque é nesse desenvolvimento que eu vou entender todo o filme. E eu me formei em cinema exatamente, não por querer ser diretora, Sim. Posso até dirigir, mas a minha proposta é entender o que vai na cabeça do criador. O criador é melhor do que os outros? Para mim, não. É porque nesse set que ele criou e que ele construiu e que ele é o maestro, ele é quem dá um tom. Imagine se o maestro de uma orquestra dá o sinal para você e você fala, não, eu vou tocar de outra forma. A orquestra vai desafinar, né? Então, a mesma coisa é o diretor num set de filmagem. Quando ele entra ali, meu marido gostava muito de brincar assim, eu falava, esse final eu não terminaria assim. Ele dizia assim, esse é o seu filme, porque não é o seu filme, entendeu? Então, quando eu entendo isso, eu pego a parte de desenvolvimento e eu trabalho muito
Até eu falar assim, essa cena aqui é cara, ela custa tanto. Aí o diretor me convence que, infelizmente, essa cena é cara, mas esse filme não constrói a narrativa que ele quer sem essa cena. Sim. Aí o que eu faço? Eu atraso o filme um pouco e vou buscar mais recursos. Porque de hoje em diante, depois da queda que eu tive, principalmente logo antes da pandemia, eu não entro no set sem o valor total do filme. Que né? queda foi essa? Da pele morta. Você vai contar depois do intervalo. Ah, que tem uns breaks, né? Tem, gente, né? Porque senão não tem graça, o povo vai embora. Fica aí que ela vai contar, gente. Peraí, a gente vai só beber água rápido. Tá vendo, gente? A gente foi rapidinho, tá vendo? Já voltamos, já, porque a gente quer saber mais de Sorana de Moraes. Como é que foi isso? Que baque foi esse que você, que você tomou como produtora ou como sim, diretora? Como produtora, né? É. Porque você também já foi diretora, você também é diretora. De documentários, né? E curta-metragem também, que fazer na escola. Escola, eu falo escola, faculdade. Então, A Pele Morta foi um filme que eu desenhei ele com muito amor, com muito carinho, porque meu marido ia dirigir. Então, a gente levou um tempo, sei lá, 3 anos, 4 anos, construindo essa narrativa desse filme. O roteiro é de Daniel Tavares. E meu marido, Geraldo Moraes, iria fazer a direção. Quando é agosto de 2017, ele falece no dia 5 de agosto. E no dia 28 de agosto o dinheiro entra. E aí eu não queria tocar no filme. O filme, para mim, deixou de existir naquele momento. Né? Então, eu não conseguia, eu não evoluía, eu parei o filme por 1 ano. Aí tive que ir para terapia. E na terapia eu entendi que, primeiro, eu tinha que voltar, a vida continuava, e segundo, a Ancine iria me multar, porque ela não estava disposta a eu continuar de luto. Eu podia continuar com o luto dentro de mim, mas não prejudicando o projeto. E aí eu volto para filmar em 2018. Só que aí eu estou com mais 2 filmes para rodar. Eu estava com A Pele Morta, que era o que Geraldo dirigiria, O Longe do Paraíso, de Orlando Senna, e o Nina, que Paulo Alcântara dirigiria. E todo mundo queria rodar um atrás do outro. E eu me achando uma conspiração, uma Gulândia, ou coisa parecida, e topei o desafio. Até para não pensar nas dores que estavam por trás. Tava, né? Exatamente. Então eu falei, é assim que eu vou. Jogou no trabalho. Tomei meus remedinhos, que a terapia me deu, e fui para o set. E lá a gente começou a rodar, pré-produzir o filme, estava tudo lindo, tudo ok. Quando a gente estava, era a eleição, teve a primeira votação e foi para o segundo turno. Nesse segundo turno, o mundo já ficou meio, né, bambeando das pernas. A América Latina toda estava se dissolvendo. Já Lula seria a última etapa na queda, né, que não era Lula, que estava preso. E aí, nessa brincadeira, quando a gente atravessa a fronteira, o inanimável é eleito. E o dólar sai de 2,75 para 4,5. E nesse 4,5, o orçamento praticamente dobra. Não deu então, a minha executora, que estava no Paraguai, ela dizia, para o filme, volta para casa. Você não vai conseguir rodar esse filme. Eu falei, eu não vou, porque se eu volto para casa agora, eu não volto aqui nunca mais. Não, mas o dólar baixa depois, você volta. Gente, graças a Deus, eu sou impulsiva. Então, eu tinha uma verba minha dentro da minha conta, que era particular, que era para comprar um apartamento, sonho meu e de meu marido. Eu peguei esse dinheiro, joguei dentro do filme e tomei um empréstimo de quase 300 mil reais. E atravessei a fronteira e fui embora. Filmei tudo que tinha que filmar, saí de lá de Concepción, Filadélfia, já divisa com a Bolívia. Eu voltei, assim, fui a última a sair do set pagando com empréstimo as coisas que faltavam para pagar. Pressão em 19, baixava para 14, uma loucura, eu vou morrer. Uma tosse, que era uma tosse alérgica, que surgiu do nada. E vim embora. Né? E no que eu vim embora, todo mundo falou, você é louca, você é maluca, esse dólar vai baixar. Conclusão, o dólar não baixou até hoje, continua 5 e pouco, agora está chegando a 5, né? Com a volta do Lula, mas não baixou de 2, né? Não baixou mesmo. Nunca mais voltou para 2. As pessoas cresceram, a pandemia chegou, ou seja, foi um anjo que me empurrou, pode ser até meu próprio marido mesmo, que me empurrou e falou, vai apanhando, quebrando a cara, mas vai. E aí eu fui, filmei, o filme está montado, mas não está mixado.
e nem finalizada, estou em débito com a Ancine e glosada, claro que a Ancine está me diligenciando, Sim. lógico. Mas eu não me arrependo do que eu fiz, eu acho que foi um aprendizado. O único que eu não faria de novo era filmar na sequência, porque eu saí do set da Pele Morta E e entrei no Longe do Paraíso. E na sequência entrei no Nina. Então isso eu não faria, porque uma produtora pequena não tem esse estofo, a não ser que eu criasse 3 equipes diferentes. E eu não fosse para frente. E eu fui para frente dos filmes. Dos 3? Dos 3 filmes. Então, porque a produtora executiva do meu primeiro filme, da Pele Morta, o marido deprimiu-se, ela saiu do set, o do segundo também teve que ir embora, e o terceiro não tinha produtor executivo, eu tive que ficar ali junto com o produtor executivo que eu tinha convidado da Pele Morta. Então foi difícil, não aconselho ninguém a fazer isso, então foi um tombo alto, que eu não sei quando eu vou me recuperar, mas eu não me arrependo de ter seguido com o filme em frente, porque filme para mim deixou o rabo, não presta. Sim. É o maior erro do mundo. Ainda tinha 2 crianças, era um adolescente da aldeia Guarani Kaiowá, que era o índio, o indígena, e uma menina do Paraguai, que era tipo, fazia a criadita no filme. Então, esses 2 personagens, eles iam crescer. Então, foram 2 anos de pandemia. Não tinha hipótese alguma como ficar. E aí, como você analisa hoje o audiovisual, né? O cinema, como você, mulher, rapaz, enfrentou umas ondas, né? Ainda está com esse problema com a Cine aí. Estou aqui problemática. Vai resolver. Né? E aí, agora, com esse novo cenário que a gente está se apresentando para a gente, como é que você analisa os caminhos do cinema, para as produtoras pequenas, né? Como a sua, né? Os grandes produtores e produtoras, né? Que também está nesse caminho, mas não tem muito dinheiro, não tem muito apoio, né? Como é que você vê isso agora, Solange? O cinema, Cacá Diegues diz que ele é cíclico, né? Sim. E eu acredito nisso, ele é cíclico, ele vai e volta, como tudo no mundo. E a gente não é uma indústria como Hollywood, tanto é que no cinema é cinema de autor, Sim. não é de produtor, né? Então, por isso que eu fui formar em cinema para entender o autor. Mas o Lula voltar, para mim, já é uma alegria. Ter o Ministério da Cultura de volta já é outra alegria. Só que eu acho que os tempos mudam e as coisas mudam, né? E a gente tem que ter mais cuidado nessa alegria de, voltou. Sim. Não é tão assim. Os tempos mudaram, o processo de filmagem também mudou. Nós, hoje em dia, temos 60 e poucos cursos de cinema no Brasil. São pessoas formadas de todos os lugares, sem ainda uma estrutura de ensino. E aí eu acho que a minha preocupação é com a produção, por isso que eu criei o curso de Engenharia da Produção. Porque se não levar a sério a produção, muitos filmes vão naufragar. Sim. Porque eu peguei os erros e tentei transformar em acerto. Mas vai ter pessoas que vão achar que é assim mesmo, dá um jeitinho ali e vai seguindo. Sim. Então você vai sempre sacrificando, porque uma coisa é o diretor que vai para Cannes, o roteirista que ganha prêmio, né, o produtor que ganha a sua bilheteria. Mas e os técnicos que estão por trás? Quem paga essa conta? Né? Nós estamos com a Paulo Gustavo aí agora, com um dinheiro altíssimo, o dinheiro mais alto que a gente já recebeu, e as pessoas achando que 2 milhões é muito para um filme, que deve baixar para 1 milhão. Eu falo, gente, tem filmes e filmes. Sim. Claro que eu vou fazer um documentário, se for rodado todo aqui em Salvador, ele pode ser 200 mil reais, 300 mil reais. Mas e se for um documentário que eu vou rodar em Brasil, na Itália, na França, que é o próximo documentário que eu tenho? Vai ser esse custo? Não vai, entendeu? Então, acho que tem que ter, como o dinheiro é grande, tem que atender a vários guetos. Então, vai ter que ter quem vai trabalhar um filme de grande orçamento, com 3 milhões, mais ou menos, um que vai trabalhar com médio orçamento, 1,5 milhão, e alguém que se arrisca, que está chegando agora, que quer contar uma história local, com uma locação só. Ou seja, é muito dinheiro. Sim. E eu acho que é a hora, nós ficamos... 6 anos, né, sem trabalho, 3 anos sem políticas do audiovisual. Esse dinheiro que está aí, 2 bilhões e pouco, é do audiovisual, saiu da Ancine, é nosso, né? Então, por isso que o audiovisual está com mais verba do que as outras artes, porque é um dinheiro que saiu da Ancine. E que estava lá parado, E isso aí é só a aplicação, porque se você for olhar o dinheiro todo, a gente perdeu quase 6 bilhões nessa brincadeira, tanto no golpe com o Temer, como no desgoverno com o Inanimável. Então, assim, são 6 anos sem políticas públicas. E esse setor está parado. Ou trata bem esse setor agora para que ele seja aquecido, ou a gente não vai andar. Vai ser 400 filmes de 1 milhão e vai ter um bocado de gente com filme parado, como eu estou agora com A Pele Morta, porque A Pele Morta mesmo foi com 2 milhões. Mas um filme de fronteira, onde você trabalha com 4 moedas, não pode ser 2 milhões. Então, hoje eu sei, hoje eu não concorreria
a 2 milhões para fazer um filme de fronteira. Sim. Onde eu tenho equipes brasileiras, equipes do Paraguai, equipe da Bolívia, equipe do Uruguai, equipe da Argentina. Não dá, entendeu? Então isso foi um aprendizado que para mim é uma luta. E você não vai realmente arriscar novamente. E aí eu aconselho quem está assistindo pensar que a produção também, a gente não pode ter vergonha de receber dinheiro, porque é a única coisa que a gente sabe fazer. Então, por favor, pense com mais carinho em quem está por trás das câmeras. Tem um fotógrafo, tem um maquinista, né? Tem o cara que faz o traveling, tem o técnico de som, tem todo mundo que está ali por trás, o maquiador, o cabeleireiro, o diretor de arte, está todo mundo por trás das câmeras. E essas pessoas formam mais de 60 pessoas num set, outros com 40, outros com 35, a depender da história que vai contar, se for de época ou não. E essas pessoas merecem ser bem remuneradas, porque elas não vão para Cannes e elas não vão estar no jornal. E é o trabalho delas. Exatamente. É o que elas sabem fazer, é o que elas fazem muito bem, então merece sim receber pelo trabalho, né, Solange? E aí, realmente, Solange, nosso programa acabou, viu? Conversa de Preta já acabou. E dizer assim, hoje trazer você aqui é para a gente ter mais ou menos esse cenário, porque também o audiovisual, né, é tão importante como todos os segmentos, né? É a nossa cultura, é onde a gente se vê, é o que a gente produz, é onde a gente fortalece a nossa essência, né? Vocês, produtores, nós, produtores, né? Que eu também me coloco nesse meio também, agora mordidinha pelos bichinhos, e me atrevo também a entrar nesse cenário também, no set também com essa proposta, né? E a gente realmente almeja que se fortaleça cada vez mais, porque a periferia está produzindo, a juventude preta, entendeu? Tem os produtores pretos, homens e mulheres, então a gente precisa, assim, fortalecer esse segmento para que mais trabalho sujo e fortaleça cada vez mais essas pessoas, né? E eu agradeço pela sua aula, né? Porque foi uma aula, viu, gente? Uma aula com Solange Moraes, que eu botei o tapete vermelho para ela passar, porque ela merece, ela sabe disso, né? Por toda a trajetória de vida, né? Onde ela tem dentro do audiovisual, que eu realmente admiro muito, e quando eu crescer eu vou ser igual a ela. Eu que agradeço, gente. E agradecer mesmo por sua presença, amor. Eu agradeço e digo assim, que para mim sentar nessa cadeira é confortável e desconfortável, né? Primeiro porque eu participei de um edital do governo da Bahia há pouco tempo atrás, e eu nunca tinha me descrito como parda, né? E aí nesse edital perguntou: como você se caracteriza? Aí eu falei, parda, né? Branca, não sou. Preta, não sou. Então sou parda. Escrevi lá parda e não fui aceita. E isso me tirou meu lugar de fala. Eu não sei mais quem eu sou. Eu sou que cor? Eu sou amarela, sou verde. E não consigo me colocar. Então, assim, é bom estar aqui, né? É bom ser reconhecida por uma pessoa como você, que é uma produtora negra maravilhosa, que está tocando essa TV, que eu digo que está na palma da mão. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e ter no celular, né? E, por outro lado, desconfortável, porque eu penso, posso estar aqui, posso não estar? Então, assim, para onde eu faço 60 anos, quero uma grande festa, não tem problema não, os cabelos... Eu quero ser feliz, né? Então, assim, já perdi o grande amor da minha vida, ele já fez a parte que tinha que fazer comigo, já partiu. Então, agora eu quero namorar com o cinema, que é a minha grande paixão. Depois do amor, né? Homem e mulher, eu tenho amor pelo cinema. E agradeço. Bom, eu também agradeço, né? Eu te vejo como preta, né? Seu nariz, sua boca. Cabelo. Cabelo, diz tudo, né? Pois então, a gente tá junta sempre, pela admiração, pelo cuidado que você tem pela TV, pelo respeito que você tem por mim. Então, essa é uma homenagem também que eu queria trazer para você aqui, vindo Conversa de Preta, porque é o nosso programa, né? Aprendo muito com você, né? E é isso. A TV e vice-versa, viu, gente? Espaço. Eu assisto direto a TV Aquele Morei, mando para todo mundo, passo videozinho, passo tudo. Pronto, porque é uma TV Cidadania. E vamos embora, meu povo. Aí vocês aproveitam e siga ela também, tá certo? E sábado que vem eu volto, tá bom? Um beijo no coração e até sábado. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder